Então vamos lá, hoje nós vamos falar de como usar os óleos essenciais na prevenção e sintomatologia respiratória. Então a gente está vivendo esse momento agora de resfriado, covid, virose, tudo que tem direito, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque quando a gente fala até da parte pulmonar, né, como está agredindo diretamente isso, a gente fala quando fala do pulmão na medicina tradicional chinesa, né, na acupuntura, a gente fala muito de tristeza retida nos pulmões, né, e parece muito bem isso, né, a gente veio dessa pandemia, desses 2 anos de pandemia, muita coisa acontecendo, muitas perdas e tal, então fala muito, né, então tem tudo a ver quando a gente fala da acupuntura que fala disso, né? Essa tristeza que fica grudada, que a gente não consegue botar, aflição, essa mágoa, que a gente não consegue colocar para fora muitas das vezes e deixa ela grudada e que traz repercussão para o nosso pulmão, né? Que é responsável por essa emoção, né? Então, isso causa aquela dor intensa, aquela melancolia, né? Que acaba criando um estado que muitas das vezes impede de a gente sentirmos de outra forma, né? De se sentir alegre, porque isso tudo está tão dolorido, tão grudado, que é difícil. E aí deixa a gente triste, né? Como quando a gente associa até mesmo o próprio chakra, né? O chakra que é o laríngeo, que é o responsável pelo pulmão, que é a flor. E essa flor, quando ela tá feia, quando ela tá triste, quando ela tem aflições e melancolia, ela fica murchinha, né? Então você não respira bem, você não consegue absorver a energia do ar, que é uma forma de a gente absorver essas energias. A gente tem alimentação como energia, respiração como energia. Então, isso você fica com um déficit disso, a gente causa toda essa energia do ti, né, que influencia a nossa alma e as nossas emoções. E aí eu trouxe um pouquinho para a gente entender como é que funciona o nosso sistema respiratório, para a gente entender o que está acontecendo, né? O que é esse resfriado, o que acontece com a gente, né? Isso é importante a gente saber. Quando eu falo da cavidade nasal, né, que a gente tem os pelos, tudo tem um objetivo. Nosso corpo humano é todo perfeitinho, a gente que complica a história toda, né? Então, os pelos do nariz, ele tem uma função, né? Então, quando você respira o ar pelo nariz, o pelo filtra a poeira, né? Ele filtra aquele ar. Ele aquece aquele ar que você está respirando e umidifica. Então, toda essa cavidade existe uma função para isso. Se você não respira pelo nariz e respira pela boca, você vê que resseca, a gente fica com a boca seca, não consegue respirar direito, porque o certo é a gente respirar pelo nariz para ele filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar. Né? Então você passa por essa cavidade toda nasal e você vai chegar até o pulmão com todo esse objetivo. O ar, quando passa pelo nariz, por todo aquele objetivo de você chegar até o pulmão, você filtrou, você respirou, encheu o pulmão, trocou. Aí chega nessa segunda fase aqui, ó, que são os saquinhos alveolares, que vai entrar junto com o capilar, que é embaixo encheu o pulmão, ele vai encostar no capilar e vai fazer a troca. Vai sair o gás carbônico e vai entrar o oxigênio para o nosso corpo. Agora, se a gente tem uma secreção, isso dificulta essa troca gasosa, né? Você, quando está resfriado, que você acumula essa secreção no pulmão, você tem por isso que cai a saturação, que a gente falou muito isso na pandemia, de queda de saturação, pneumonia, essas coisas todas. Porque existe o edema, porque é um processo inflamatório, existe a secreção que obstrui também, dificulta essa troca gasosa no nosso pulmão. E tudo isso, quando eu escuto hoje que as pessoas falam assim, eu tô com tosse o tempo inteiro. A gente precisa entender de onde vem, às vezes, a tosse. Às vezes a tosse não é aquela tosse da garganta só, né? Às vezes a pessoa deitou e aí drenou aquela secreção, foi para o nossa traqueia, que é uma área tussígena, que é o meio aqui no meio,
E aí você fica com aquela tosse assim, você não consegue botar para fora porque às vezes ela não está hidratada, às vezes você precisa beber mais líquido, às vezes você precisa de coisas para fluidificar mais essa secreção e você conseguir colocar esse catarro para fora, né? Então, isso é muito importante a gente entender um pouquinho como funciona esse sistema respiratório para a gente conseguir ajudar o nosso corpo. Então, principal coisa, nossa cavidade nasal, nossas vias aéreas, onde que a gente tem também, muitas vezes, sinusite, que acumula secreção também, e que essa secreção, quando a gente está deitada, ela fica gotejando, assim, na parte posterior, e a gente tem tosse, porque o teu corpo reage a qualquer coisa. Chegou numa área que é reflexo para te proteger, você começa a tossir, né? Porque ele drenou, imagina ficar pingando uma secreçãozinha lá atrás, para ele te proteger, para você não broncoaspiral, qualquer coisa, começa aquela tosse, né? A sinusite provoca tosse por conta disso. Então, os pelos é justamente do nariz, né? Eu lembro que um professor falava muito que nós mulheres, a gente tem um hábito de cortar, não deixar o pelo, mas é importante o pelo, é igual sobrancelha, ele falava, vocês não podem tirar a sobrancelha porque é a gordura do couro cabeludo que tá descendo, que protege para não cair o olho. E a gente arranca a sobrancelha logo toda, né? Fica fazendo. Tudo tem um objetivo no nosso corpo, então é importante. Então, o resfriado, o que está acontecendo é respirar, obstrui logo, porque é a primeira entrada até que a gente tem dentro do nosso corpo. Por isso que tem protocolos hoje de você fazer a lavagem nasal a cada 12 horas. Porque se você mantém a sua via aérea limpa, ela consegue filtrar qualquer agente agressor que a gente tem, né? A gente está falando do resfriado, da Covid, não importa. Por isso que a gente fica nariz entupido, que é a primeira reação, e garganta, que são as primeiras reações que a gente tem do corpo de defesa, né? Então, se a gente tem a lavagem da narina, deixa a narina limpa para ficar protegendo. Lembra que os pelos, eles vão filtrar, vão umedecer e vão aquecer o ar. Então, ele também fica, as melecas é a proteção, ele é sujeira, porque filtrou. Então, a gente precisa deixar isso. Então, um dos protocolos que tem é lavagem de vias aéreas a cada 12 horas ou 24 horas. Porque quando um agressor entra no nosso organismo, geralmente 24 horas ele está ali, ele entrou no nosso organismo, a gente começa a reagir, né? De defesa que a gente entra isso. Então, tem mais ou menos esse esquema como funciona o nosso sistema respiratório. E aí, a mesma coisa, ó, só ampliei a questão das nossas vias aéreas aí, ó. Nariz saudável, ó, como entra o ar, tudo tá direitinho, tudo limpinho. Agora, do outro lado, quando você tem uma sinusite, você já tem secreção. Imagina, se tem algo que não é para estar ali, que é só um ar, ele vai reagir contra aquela secreção, fazendo o quê? Edema, fica fazendo aquela secreção que tá ali, que é uma forma de proteção. Então, fica aquilo aí, só que aquilo acumulado, imagina, congestiona tudo, a gente vai ter uma repercussão disso. Então, é importante a gente entender o que é uma secreção nas vias aéreas. Por isso que a lavagem funciona, porque quando você empurra, às vezes a secreção está muito grossa, às vezes a gente não consegue isso. A nebulização funciona, né? Para você fazer isso, para ela. A nebulização ela só vai umidificar, ela vai hidratar essa secreção para ela sair com mais facilidade, né? Água é a mesma coisa, porque quando você bebe água, você também hidrata não só a secreção, como também o seu corpo, que também vai ter a função dele, tá? Então, é importante essa questão da gente manter isso aí limpinho. E a própria higiene brônquica que a gente fala, né? Tá congestionado, tem que suar mesmo o nariz, né? Puxar o nariz, puxar lá de trás e fazer a tosse que a gente faz em limpeza. É igual um machucado. Quando a gente tem aquela inflamação da pele, aquela secreção, você precisa limpar para você ajudar ainda mais o seu corpo. Não é deixar sujo, né? Igual o higiene, é normal, é limpeza. Então, é importante a gente fazer isso. E aí, o que podemos fazer para prevenção e sintomatologia respiratória, né? Então, a gente pode fazer tudo isso que eu falei. A lavagem nasal é importante. A gente precisa beber água, a gente precisa fazer uma boa alimentação.
Isso tudo porque a própria atividade física é uma coisa de prevenção mesmo, porque quando você, assim, a gente está falando do corpo, a gente precisa, não é uma única coisa, eu preciso respirar bem, sim, mas você precisa ter imunidade, você precisa aumentar sua capacidade respiratória, você precisa melhorar a sua hidratação, você precisa manter o seu corpo bem alimentado, porque a gente sabe que a gente inflama, isso a Sandrinha pode até falar melhor, até isso, né? O corpo inflama o tempo inteiro, tudo faz a gente inflamar, né? E por conta disso, você precisa se manter o melhor possível para você combater. Agora, a partir do momento que você toma remédio o tempo inteiro para qualquer motivo, você deixa do teu corpo não produzir mais aquela substância de defesa, né? Então, a mesma coisa, uma febre. Se você logo tem um início de uma febre, você toma um remédio para febre, você corta a defesa do seu corpo. Você precisa, claro que você não vai deixar chegar a 39, né? A gente tem um limite de 38, mas tem que deixar ele reagir contra qualquer coisa. É a nossa defesa. Tudo o corpo é perfeito. Lembra, se você engoliu, foi para o lugar errado, a primeira coisa que a gente tem é tossir para botar para fora. A gente tem reações, né? Então, isso é importante. Então, alimentação, atividade física, a respiração adequada, fazer a higiene nasal é importante. Então, os protocolos que tem de 12 e 24 horas, é importante a gente fazer essa hidratação, essa limpeza também, né? Tudo isso o sono em si, né? Ter esses cuidados e se entender. Se tá doendo todo dia alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Então é importante observar quantas vezes você faz, você tem resfriados durante o ano, né? Passou de mais de 3 resfriados durante o ano, não é normal. A gente precisa passar isso para o médico, é importante, porque existem doenças por conta disso, né? Então, vamos falar mais à frente. Aí, como eu falei, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Alimentação, atividade física, a lavagem nasal, suplementação, que a gente está falando aqui. Aqui tem vários suplementos. A própria doTERRA tem suplementos importantes de ômega 3, tem de vitaminas, tem o próprio agora tem o OnGuard, que é um soft gel que é para imunidade. E tem outros também, né? Como eu também tomo um quântico também, que é suplementação, que faz muito bem, que é um polivitamínico, tem o colágeno. É importante para você manter o seu corpo mais equilibrado, né? E os próprios olhos também fazem essa coisa, né? Então, é importante uma boa respiração, né? Como eu falei. E aí eu trouxe os olhos para a gente entender como é que funciona isso, por que os olhos vão fazer parte dessa rotina da gente na parte respiratória. O carro-chefe a gente sabe que é o peppermint. Principalmente, assim, começou a primeira congestão nasal, não tem história, peppermint de 2 em 2 horas. Você precisa inalar, sujar o dedo, passa no céu da boca e inala ele de 2 em 2 horas. O grande detalhe que o peppermint, quando a gente está com uma secreção nasal, ele vai aumentar muito, porque ele vai botar aquilo tudo para fora, tá? É como se ele fizesse uma lavagem. Você vai ter muita secreção, que vai botar muita coisa para fora. É ótimo, porque lembra que a gente falou da higiene, né? Brônquica é importante, você vai botar muito. Além disso, a gente sabe que ele serve para asma, sinusite, tosse, porque ele vai melhorar. Ele não vai relaxar a sua musculatura, mas ele vai te botar, porque ele aumenta a circulação do seu corpo, né? Ele melhora essa congestão e, ao mesmo tempo, analgésico, melhora a febre, é revigorante, é expectorante. Então, tudo isso que o peppermint faz. Então, você consegue ajudar muito o seu corpo, sua mente desobstrui fácil as suas vias aéreas, porque é muita coisa que bota para fora. Abre rápido. Então, quase que dose de 2 em 2 horas no difusor o tempo inteiro. O peppermint é a primeira opção para quando tem essa congestão. Você não consegue nem evoluir para outra coisa, porque de tanto peppermint que tem, né? É importante. O peppermint é carro-chefe. Copaíba, outra coisa. Lembra que a gente fala que o corpo inflama. A copaíba, a gente já até estudou sobre ela. A copaíba é excelente anti-inflamatório. Ele ajuda todo o sistema imunológico, ele é analgésico, expectorante, ajuda na tosse,
com problemas respiratórios no geral, né? A gente sabe que ele ajuda muito. A copaíba é outra que não pode faltar nesse caso de um processo respiratório. Então, a copaíba eu uso aqui comigo, o meu protocolo comigo. Permite de 2 em 2 horas, copaíba 3 vezes ao dia, tá? Na fase inicial. Depois você pode ir diminuindo, mas é importante, a copaíba não pode faltar, porque vai te ajudar, vai te dar resistência, como se você criasse uma resistência para você conseguir fazer as coisas, né? Porque já dá uma batida e você tem que dar uma revigorada com o próprio peppermint, que vai te dar essa revigorada, e a copaíba vai te ajudar a sair desse processo inflamatório, né? A melaleuca é outro, né? A melaleuca, quando você pinga, inclusive, quando eu tenho problema de garganta, eu uso a melaleuca. Isso, eu fiquei usando a melaleuca quando eu tive uma tosse, né, uma garganta inflamada há um tempo atrás. Ela praticamente dá uma anestesia na garganta por 15 minutos, tá? Eu já contei isso. Fica aquela ali, mas te ajuda muito a sair, ó. Problemas respiratórios, antifúngico, bactericida, dor de garganta e é cicatrizante. Então, a melaleuca é excelente também nesse caso de uma parte respiratória, quando a gente fala tanto do que está acontecendo na questão da respiração do resfriado, como da própria Covid, né? Vai te dar um outro up, porque ela vai te dar uma animada, né? O olíbano, né? Eu vou botar aqui alguns, gente, não é para ter todos, mas é o que a gente faz mais uso nessa questão. O olíbano, né? Tenho dores no corpo que está inflamado? Também pode ajudar, o olíbano ajuda muito. Tô com dor de cabeça? O olíbano, né? Eu tô com dor no corpo, é o olíbano. Eu tô com dor na garganta, o olíbano, né? É uma coisa, ajuda nas inflamações, é um regenerador celular, ajuda no sistema imunológico e também é cicatrizante. Então, é outro que a gente não pode deixar de ter, que é o olíbano, que é um carro-chefe também. É tanto que quando a gente faz aquele flow, né, que é aqueles para imunidade, a gente usa olíbano, melaleuca, lemon, on guard, tem mais um que eu esqueci. São 5. Então, a gente pode usar isso tudo para imunidade, tá? Então, é excelente. O lemon, nossa, rolando lemon aqui em casa direto, né? Porque o lemon, lembra que a gente também falou sobre ele, o lemon ajuda na inflamação de garganta, na limpeza de casa, no ambiente, ajuda na tosse, no sistema imunológico, nos problemas respiratórios, é também energizante. Então, é outro que também não pode faltar, o lemon, nesse caso da parte respiratória, né? E ainda, aí quando você usa até mesmo para a questão emocional, a gente tem o lemon para aqueles comportamentos rabugentos, né? A pessoa que fala rabugenta, reclama de tudo, tem que botar muito, porque ele ajuda a ser mais otimista, porque lembra que ele é energizante, que ele traz alegria, que é um cítrico. Então, o rabugento tem que tacar lemon nele, né? E fora por isso, te dá mais coragem, né? Um senso mais de esperança, te traz aquela clareza de pensamento, né? E ajuda quando você passa até mesmo no próprio laríngeo, ele é excelente, que a gente está falando o tempo inteiro da parte respiratória. Lembra que é tristeza, lemon associado é perfeito também nessa questão respiratória, tá? Eucalipto é um outro também, é uma outra opção que a gente tem, o eucalipto. Bactericida, ajuda no sistema imunológico, problemas respiratórios, anti-inflamatório, analgésico, descongestionante, expectorante. Eu usei, inclusive, muito na minha paciente, agora que estava resfriada na semana passada, eu usei o peppermint para inalar, aí eu passava, porque ela tem 94 anos, eu passava nas costas dela o copaíba com eucalipto, passava nas costas dela, e passava no peito ainda por cima somente o brief. Eu usei assim, saiu bem, sem nada, não precisou entrar com absolutamente nada, a geriatra dela, ciente de tudo, não precisou entrar com nenhuma medicação, tá? Ela até fez um acetilcisteína, né, que é aquele flunicil,
mas nem precisavam. Ficou bem, muito bem mesmo, só fazendo uso deles, tá? O eucalipto é um que ajuda naquela questão que eu falei logo no início, ele ajuda a liberar a tristeza do pulmão, né? Na questão da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, o eucalipto ajuda a tirar essa tristeza, né? Ajuda você até mesmo a reconhecer aquele padrão distorcido que a gente tem, porque quando a gente tem essa tristeza, essa mágoa, essa aflição no peito, né? No nosso pulmão, muitas das vezes é coisa da nossa cabeça, não necessariamente aquilo seja real, né? É o que a gente tem, aquele recorte daquela situação, né? Muitas das vezes, quando você vê a situação por fora, não é bem assim, né? Porque a gente tem o hábito de botar a culpa no outro e não se vê na situação real. Então, você começa, ele te ajuda, inclusive, a reconhecer esses padrões distorcidos que a gente tem da vida, né? Então, é muito bom o eucalipto também. O Brief, como eu falei também, o Brief é um mix, né, de óleos que é mais ameno do que o Peppermint, né? Ele é bem mais tranquilo. Então, dá para fazer, mas não pode ingerir o Brief. Mas usei, tanto que eu usei nessa minha paciente no peito, para ela ficar sentindo. Porque quando a gente usa tópico, aí você ainda fica sentindo aquele aroma que ajuda nessa congestão também, abrir o peito, melhorar a respiração. Então, asma, sinusite, bronquite, a congestão nasal, a tosse, o Brief ajuda muito, principalmente criança, sola do pé, no peito. Ele é muito bom para isso. Gosto muito do Brief também. Aí, por que eu coloquei o Deep Blue? Deep Blue, analgésico e calmante. Tem assim, quando você fala que você está resfriado, muitas das vezes a gente tem dor no corpo, né? E essa dor no corpo, a gente pode usar o Deep Blue, que a gente sabe que é um analgésico e um calmante, um relaxante muscular potente. A gente pode usar ele também diluído nas costas. Ou seja, até vai aliviar, porque ele tem aquele aroma bem refrescante. Então, ele vai te ajudar, inclusive, nessa parte respiratória, mas também vai aliviar aquelas dores do corpo que o resfriado traz, que a Covid traz. Ele vai te ajudar muito. Então, o Deep Blue também é uma opção que a gente tem quando você... E ajuda a acalmar a tosse, tá? Ajuda muito, alivia muito a tosse também o Deep Blue, tá? É muito bom para isso. E aí, como é que a gente pode fazer uso disso, né? Como eu falei, é difusor o tempo inteiro, ligado. Quando tem alguém resfriado, não tem história, tem que ficar ligado 24 horas, até para proteger as outras pessoas que não estão sentindo nada. Ou seja, o que eu faço, tá resfriado? Quem tá, usa direto ou o Peppermint ou usa o On Guard, que é uma opção maravilhosa para isso, o On Guard, por conta ele esteriliza o ambiente e aumenta a imunidade. Então, On Guard, não tem ninguém, tá só aqui, então, direto, pode ser o Peppermint, pode ser o próprio Lemon para esterilizar. Então, você traça um objetivo do que você quer com o difusor, né? Que aí você está tratando também, além da pessoa que está próximo, você está tratando o ambiente, né? Quando a gente faz a inalação, né? Pinguei uma gotinha do Peppermint na mão e inalei, tratando diretamente. Então, às 10 vezes, inalo, prendo, vou lá de novo e tal, passo diretamente no pescoço, no pulso, para continuar inalando aquilo tudo. Uma outra opção é fazendo uma inalação, né? Que você pega uma caneca de cerâmica e você pode usar morna a água mais para quente, para sair a fumacinha, que é importante, não pode ferver a água, né, para botar os óleos. E você pode pingar ali, várias coisas, o que tiver, eu tô dando opções também, tá? Peppermint, lemon, alecrim é excelente para você desobstruir também, para soltar. O melaleuca, só que você lembra que botou na caneca, botou as gotinhas, você vai pegar o filtro de papel de café, corta o fundo, bota na caneca e bota o nariz dentro daquele papel e fica inalando. Gente, queima, arde tudo, vai arder tudo. Mas lembra que a gente falou lá no início
da questão da sinusite em si, que a gente precisa hidratar, aquilo vai subir, vai dar uma inala, vai queimar tudo, mas também depois você vai ficar com um rolo de papel, porque vai sair tudo, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? O ideal é que faça umas 2 vezes ao dia. Faz de manhã, que aí você vai conseguir botar isso tudo para fora durante o dia, e à noite para você dormir melhor, né? Então, vai fazer aquilo lá, vai inalar e você vai conseguir botar aquilo tudo para fora na inalação, tá? É uma outra sugestão. Você vai limpar, vai fazer aquela higienização, aquela limpeza geral, você vai conseguir botar isso tudo para fora, tá? O uso tópico é uma outra opção, como eu te falei, que eu usei. Fiz a minha paciente inalar, passei nas costas dela copaíba e o eucalipto e passei também no peito o brief, tá? Mas você pode fazer um blend e passar pelo corpo sem nenhum problema, tá? Principalmente criança, mas você pode fazer. É uma sugestão. Vai fazer o mesmo processo, vai cair na corrente sanguínea, vai fazer o efeito que ele tem que fazer, tá? É uma sugestão. E eu coloquei aqui pra gente... vou ensinar vocês a fazerem também os exercícios respiratórios para ajudar também nesse momento, tá? Mas aí aqui eu vou finalizar aqui e vou abrir o outro, tá? Pra gente fazer. Peraí.